Ao texto então de João capítulo 16, verso 33. Estas coisas Jesus está dizendo aos discípulos: vos tenho dito, para que em mim tenham paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, eis aqui a tua palavra, uma porção tão pequena, mas tão poderosa, uma instrução pertinente, relevante e atual, para esses dias em que enfrentamos tantas aflições. O mesmo Jesus que proferiu estas palavras a seus discípulos, é o mesmo que através do seu Espírito Santo está proferindo esta mesma palavra para nós nessa noite. O mesmo Jesus que venceu o mundo e nos diz que nos ajudaria a vencer também, é esse Cristo libertador que fala conosco através da sua palavra. Pai, nos ajude, mais uma vez, a compreendermos um pouco mais da porção de sabedoria que o Senhor separou para nós. E quero crer, nenhum de nós será o mesmo após a revelação da tua palavra. Não seremos mais os mesmos, seremos impactados, exortados, admoestados e fortalecidos pela ministração da tua palavra. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E faça tudo isso para que o teu nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja exaltado para todos sempre. E quantos creem, digam amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, o bicho vai pegar, vocês vão ser dispersos, vocês vão ser perseguidos, eu vou ser separado de vocês, eu vou ficar sozinho com meu pai, vocês vão fugir. Então não se escandalizem quando as coisas estiverem assim, não fiquem atemorizados, porque isso faz parte do processo. Mas eu, que estarei com vocês através do meu Espírito, estou vencendo esse mundo, eu vou ajudar vocês a vencerem também. Essa é a palavra de Jesus. Mas eu queria dar um enfoque nesta palavra, aflição. Aflição nos lembra falta de ar, aflição nos lembra falta de fôlego. Uma pessoa aflita, ela respira com a boca aberta, ela regala os olhos. Ela está vivendo um momento em que as suas emoções estão abaladas. Ela está com alguma situação que lhe impõe medo, que lhe impõe dúvida, que lhe tira o conforto e, sobretudo, lhe tira a paz. Por isso Jesus diz: em mim vocês vão ter paz, mesmo passando por aflições. E eu penso que nós estamos vivendo dias maus. Essa pandemia parece que fez emergir tudo de ruim que esse mundo tem. Olha, eu nunca, evidente, não sou assim tão velho, né? Mas eu nunca experimentei um tempo de tanta divisão. Nem Fla-Flu no Maracanã produzia uma divisão como essa. Nem o Grenal. Nem dois lutadores num ringue. É impressionante como Satanás dividiu a humanidade. E ele continua insuflando essa divisão. Eu vi uma entrevista no Facebook que uma repórter deu. Uma repórter chamada Glória Maria, que nos altos dos seus mais de 70 anos,
ela é perguntada pela entrevistadora o que ela achava do politicamente correto, dessa coisa de minoria, de perseguição, de lives matter, de black bloc, de lutar, de assédio, de machismo. E a resposta dela foi sensacional. É a resposta que eu gostaria de dar. Ela falou assim, cara, eu acho isso um porre. Eu acho uma coisa chata. Tudo agora, você não pode brincar com ninguém, você não pode brincar com nada. Tudo agora é ofensa. Ela falou assim, eu quero ser paquerada, 71 anos, eu quero ser paquerada. Ela falou assim, o cameraman que trabalha comigo há 40 anos, que girou o mundo comigo, me chama de neguinha. E eu amo. É de forma carinhosa. Sabe, eu nunca fui assediada por um homem. Fui paquerada. E ela foi, sabe, parece que ela não estava naquela bolha do mimimi. Ela disse, cara, pô, se uma pessoa está te assediando, você fala, ó, sai para lá e tal. Mas está olhando para mim, me chamou de... Esses dias o irmão colocou no WhatsApp assim, fulano de tal, quem é o cara? Ele falou assim, aquele tal, um negro. Eu falei, não fala que é negro não. Fala que é negro não, que negro é raça. Ele falou, então tá um pretinho. Não fala que é preto não, preto é cor. Eu fui um branquinho, um branquelo azedo, um alemão. Não fala isso não, porque... Irmãos, a maioria de nós viveu um tempo em que isso era permitido e ninguém morreu por isso. Mas hoje nós estamos nos separando por causa de grupos que estão insuflando isso, como se tudo fosse uma ofensa. Eu vou processar. Tem um senador capixaba que ele só foi para lá para processar. Tudo ele processa, eu já entrei com processo. Ele devia estar no judiciário e não no legislativo. Porque a gente está assim, ó, vou processar, não gostei, eu vou te cancelar. E isso, irmãos, está produzindo divisão familiar, divisão no casamento. Estamos aflitos na alma, estamos aflitos nas nossas relações. Como dizíamos antigamente, eu converso com as pessoas pisando em ovos. Já ouviu essa expressão? Você não sabe que você fala um negócio, a pessoa já pode tomar aquilo como uma ofensa. E nós estamos deixando de ser humanos para nos tornarmos robôs politicamente corretos. Eu não tenho, não sou a favor de assédio, não sou a favor de discriminação, sou a favor de racismo, claro que não. Mas o que estão fazendo com a gente é terrível, irmão. É terrível. E aí pegam alguns postulados e colocam aquilo e generalizam. Agora todo mundo é parente da Flor de Lis. Você falou que é crente? Flor de Lis. O que eu tenho a ver com aquela mulher assassina? O problema é dela, irmão. Já não ia com os cornos dela mesmo, agora muito menos. É crente? É Flor de Lis. Que dane-se a Flor de Lis, rapaz. Eu sou crente não é por causa da Flor de Lis, não. É por causa da estrela resplandecente da manhã. É por causa do lírio dos vales. Não é por causa de flor de lótus, de lis, sei lá o que, não. Mas sabe, fica aquela pressão. Pressão de todo lado. Então nós estamos vivendo tempos de aflição. É evidente que algumas aflições a gente sofre, porque são inevitáveis. Pandemia, fenômenos da natureza, problemas sociais, problemas políticos, né? Alguns a gente cria, nós também criamos aflições.
A gente se precipita, dá o passo maior que a perna, fala o que não deve, ouve o que não gostaria. Sim, é claro que existem aflições que a gente cria. Mas o importante é a gente saber que mesmo no momento de aflição, Deus pode nos dar paz. E é essa paz que nós estamos precisando nesses dias. Não é a ausência das diferenças. Não é a ausência dos dois pesos ou dos pêndulos políticos, raciais. Não. Nós estamos precisando de paz. Que mesmo em meio às diferenças, a gente sinta aqui dentro. Olha. Porque é a paz de Cristo que nós precisamos. Não é a ausência de guerras. É a paz que excede todo o entendimento. E mesmo no meio do caos, nós podemos estar em paz. Amém, meus amados? Então o título da mensagem de hoje é Vencendo as Aflições. Para eu vencer as minhas aflições, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar se eu realmente estou aflito. Porque como nós somos muito diferentes, até na personalidade, né? Tem os mais sanguíneos, mais melancólicos. Às vezes o exterior não demonstra a nossa aflição. E não é porque você está com semblante de calmo, que você não possa estar experimentando grande aflição interior. Assim como talvez uma pessoa um pouco mais histérica, no bom sentido da palavra, pode não estar tão aflita. Então eu preciso identificar a aflição em mim. Eu preciso olhar para a minha vida e identificar se eu estou vivendo um momento de aflição. E algumas características de uma pessoa aflita. Primeiro, os sentidos ficam distorcidos. Eu fico altamente sensível. Alta sensibilidade. Tudo me magoa. Por coisas pequenas eu entro em estado de choque. Eu fico com os nervos à flor da pele. Estouro com facilidade. Não controlo minhas ações e reações. Fico num distúrbio nervoso. Seja para a contratura, do choro, do enclausuramento, como do ataque, do grito, né? Da verborragia, do xingamento. De uma forma ou de outra, significa que a aflição está tirando a minha paz interior. E aí eu vou ter esse tipo de reação. Uma outra coisa que acontece é que a razão começa a dar lugar a essa mesma emoção. Então eu começo a achar que tudo conspira contra mim, que todos estão contra mim, de que qualquer coisa que estão conversando a respeito da minha vida. E eu começo a achar então que eu estou sozinho no mundo. Esse sentido vai me fazendo me esconder. E existem duas coisas na nossa psicologia brasileira que são importantes da gente identificar quando o racional, quando a emoção fica mais forte do que o racional. Uma é a chamada síndrome do pensamento acelerado, que é quando você não consegue mudar o fluxo do seu pensamento. É aquele pensamento latejante contínuo. É aquele problema que não sai da sua mente. Você está assistindo um filme e de repente o filme continua ali, mas você já saiu do filme e só está o seu corpo ali. Você está conversando com uma pessoa e de repente você some daquele lugar e a pessoa continua falando com você, mas você já está lá batendo o martelo naquele problema. Você abre uma janela de morte. Você abre uma janela de tragédia. E você não consegue voltar de lá. E você vai desenvolvendo uma síndrome de pânico. E você vai ficando histérico, angustiado, temeroso pelo que pode acontecer.
E a sua mente começa a retroalimentar aquilo, e parece que a mente ela só vai pegando na sua história pregressa fatos que corroboram aquele temor. Então você vai retroalimentando o medo, até você ter uma crise fóbica. Tudo começa por falta de paz, por falta de equilíbrio. Você começa a se sentir aflito, porque não consegue parar de pensar naquela pessoa, naquele negócio, naquela decisão, naquela reunião. É um medo que você tem de um desemprego, um medo de que um filho cometa uma besteira, e você não consegue fazer mais nada. Chama janela killer. Você entra naquilo ali e não consegue sair mais. Isso é um sinal claro de que alguma coisa tirou a sua paz. Uma outra forma de você identificar que pode estar vivendo uma aflição interior é quando você começa a ficar desanimado. É uma fadiga que não cessa. E geralmente ela gera, fica feio, né? Um pleonasmo horroroso. Ela gera em nós sonolência durante o dia e insônia durante a noite. Durante o dia você está sempre com sono. E é um sono que não descansa. Você deita um pouco quando tem a oportunidade. E às vezes até cochila e dorme, mas acorda pior, com a boca amarga, tremendo. E chega à noite, quando todos vão dormir, você fica ali, igual um zumbi de olho aberto. E aí tem que recorrer à medicação. Quando essa insônia é prolongada, se torna patológica, e as medicações sempre têm um efeito colateral, e aí você vai entrando num ciclo repetitivo de medicação para dormir à noite e sonolência durante o dia. Porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, o Senhor vela pelo seu sono. O salmista dizia: eu deitei e logo dormi, porque o Senhor estava comigo. Então, na ausência de paz, na aflição, o nosso tônus muscular, o nosso tônus emocional, a gente para de sonhar, a gente para de projetar, porque para projetar eu vou ter que estar lá, eu vou ter que exercer alguma atividade, vou ter que acordar cedo, e aí a gente está sempre desanimado para fazer tudo. Vai fazer um exercício físico, desanima. Vai fazer uma recreação com a família, desanima. Vai sair à noite, irmão, um amigo chama para comer uma pizza, vai ter um aniversário de fulano, aí você já começa a botar a roupa assim, tomara que chova para eu não ter que ir. E tudo é motivo para você não ir, porque no fundo, você está vivendo uma falta de ar espiritual, você está vivendo uma aflição, então está desanimado. E alguém fica te pentelhando para você ir, cutucando, e você, eu vou... Está calor, não vou não. Está frio. E eu vou falar um negócio para você, irmão. E a minha geração, que era da geração fique na rua, eu queria ficar na rua, irmão, o dia inteiro. Eu só entrava em casa quando eu estava o bagaço para dormir. Aí ficava sem comer para ficar na rua. Eu adorava rua. Minha mãe falava: você é um arruaceiro. Então, essa pandemia para nós, que é o hashtag Fique na Rua, é uma tragédia. Mas tem uma juventude aí que nem parece que tem pandemia. Porque é o pai que tem que falar assim: vai para a rua, filho. Vai passear. Não, eu quero ficar aqui no quarto. De pijama há 6 meses. Se for uma menina sem maquiagem, sem pentear o cabelo, sem fazer a unha, porque está em casa. Pandemia, pode sair não. E se sair, sai de máscara, quase uma burca, que cobre tudo, só deixa o olho de fora. Então a pandemia para alguns se tornou um motivo de aflição, para outros não. Já vai acabar a pandemia? Pô, estava tão bom em casa. Eu ficaria mais 6 meses em casa, enquanto tem gente já dando tilt dentro de casa. Tilt. Eu tenho que apertar a tecla SAP. Tilt para os jovens é
era algo que acontecia com uma máquina de bagatela ou de fliperama. Quando você estava jogando e ficava com raiva, dava um baculejo, ela fazia, perdeu. Então, às vezes, o cara está dentro de casa dando tilt, a máquina está dando tilt, ele quer sair. Mas aí tem o grupo do fica em casa dentro de casa, te pilhando para ficar em casa, e tu tá louco para sair. Na verdade, a minha mãe já morreu, mas eu tenho filhas que fazem o papel da minha mãe. Fica em casa, eu quero ir para a rua. Outra coisa que acontece é a perda da confiança. Isso aqui é sério. Porque no momento de aflição eu passo a desconfiar de todos. Eu começo a perder a confiança até de pessoas que são amigos próximos. Eu chego a perder a confiança em Deus. E quando eu perco a confiança nos homens, nas pessoas, eu vou me isolando. É evidente. Se eu não confio, eu não quero estar perto. E daí a pouco você se vê só. E aí é um sentimento de abandono, criado pelo medo de ser enganado, no medo de ser ferido, no medo de ser exposto, no medo de ser acusado. Então o medo, porque a falta de confiança vai gerando medo, também vai te enclausurando, até que chega um ponto que você está solitário. Não solitário fisicamente, porque talvez você seja uma família grande, mas solitário aqui, ó. Já não fala com ninguém, já não conversa com ninguém, entra e sai de casa sem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque você já se começa a se ver como um solitário no seu convívio familiar. E olha que coisa ruim, irmãos. Que coisa chata. Quando a gente pensa que as pessoas vão morrer, pessoas que a gente diz que ama, e cada dia que você não falou com aquela pessoa, não dá para recuperar depois da morte. Então muitos vão sofrer muito quando seus pais forem embora, porque ficarão com aquele sentimento de que perderam um tempo precioso, que poderia ter dito bom dia, boa noite, boa tarde. As aflições, elas são identificadas na vida daqueles, escuta isso, que começam a voltar lentamente a fazer coisas que já tinham deixado para trás. Pecados antigos começam a ressurgir. Pecados, entre aspas, de pouca consequência social. Coisas que no passado foram tidas como pecado e foram abandonadas, porque é assim que a Bíblia diz que precisamos fazer a partir do arrependimento. Abandonar o pecado, eles começam a voltar. Eles começam a se manifestar na sua vida, e quando você percebe, aqueles pecadinhos já fazem parte do seu dia a dia. Isso é um sinal claro de que a aflição, a falta da paz de Cristo, está me fazendo contemporizar com as coisas desse mundo. Então quando Jesus diz, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição, é porque é o mundo que vai nos afligir. São as coisas do mundo, os comportamentos do mundo, as leis do mundo, os desejos mundanos, são eles que vão nos afligir. Não são os soldados de Herodes, como no passado. O que vai nos afligir na alma, o que vai trazer cansaço para a alma, que só Jesus diz que tem esse descanso, são as aflições vindas do mundo. Então a gente começa a contemporizar com as coisas do mundo. Bom, baseado nesses pontos, você pode identificar se você não está experimentando um tempo de aflição. Eu queria ler Hebreus capítulo 10, verso 26.
eu tenho essa tela aqui para jogar para você. Olha que texto duríssimo. Que exortação desse discípulo aí. Não sabemos quem é, alguns dizem que pode ser Paulo ou Lucas, mas olha que exortação forte no verso 36 do capítulo 10. Que coisa dura para mim e para você. Diz assim: se pecamos voluntariamente, ou seja, não é por descuido, é com a anuência da nossa consciência. Se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então essa palavra que é para crente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus morreu de graça. Não valeu o sacrifício dele. Não tem valor. Senão uma certa expectativa ou consequência terrível do juízo em um ardor de fogo. Então preste atenção como é importante você curar as aflições interiores. Porque se as aflições me levam a pecar, a contemporizar o pecado, se as aflições me afastam de Deus, da congregação dos santos, se as aflições ressuscitam pecados já adormecidos pelo sangue do Cordeiro em mim, esse sangue, entre aspas, era como se estivesse perdendo valor para mim. O sacrifício já não tem mais valor. E o que resta? O que resta é esperar o juízo final e o fogo eterno. Então, nós não temos a autorização de Deus para brincar com as coisas de Deus. Não nos resta outra alternativa senão buscarmos a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Só tem uma forma de você evitar esse juízo, é pedindo a morte enquanto você está em Cristo. Eu quero crer aqui, ninguém tem essa opção no seu checklist. Como o ladrão da cruz que se converteu algumas horas antes de ser perdoado e de ter o seu nome escrito no livro da vida, e em qualquer momento, quando Jesus voltar, esse ladrão, pela ordem cronológica, vai ser um dos primeiros a se levantar, visto que os mortos se levantarão primeiro. Então, olha a importância, irmãos, da gente controlar as nossas emoções. Controlar as nossas emoções diante daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, diante das falas que entram pelos nossos ouvidos. Controlarmos a emoção para não tratarmos o próximo como nosso inimigo, visto que a nossa luta não é contra a gente, é contra o espírito do mal que pode estar usando alguém. Mas se os filhos brigam entre si, os pais se entristecem, sim ou não? Sim ou não? Quando a gente é mais jovem, é muito comum a gente sair no tapa com os irmãos. Mas são crianças e os pais relevam, ainda que se entristeçam. Mas coisa triste é quando você vê irmãos maduros brigando entre si e os pais assistindo. Porque os pais não podem tomar partido,
E os pais veem sua geração, que estará lá depois que ele partir, ao invés de se ajudarem mutuamente, estão se degladiando. Então é terrível para o pai ver filhos se degladiando, sim ou não? É o que acontece quando Deus do altos céus vê cristãos se degladiando, crentes se degladiando. Supostamente aqueles que conheceram a verdade que os libertou, ou deveria ter libertado, fazendo troça com a vida de outros crentes. Então preste atenção, irmãos, que isso é muito sério. Dentro do nosso dia a dia, estamos a todo momento sendo insuflados a sermos contra outras pessoas. E essa divisão só interessa a Satanás, porque reino dividido não prospera. Então o que o diabo está fazendo? Ele está promovendo aflições, para que essas aflições diminuam a nossa força espiritual, tirem a nossa imunidade espiritual, e as aflições do mundo estão tirando a nossa paz. E aí ele está conseguindo fazer o que é a sua vontade desde o princípio, separar o homem de Deus, porque ele foi separado. Como vencer as aflições? Primeiro, desmistificar a sua aflição. Para de achar que é místico o que está acontecendo com você. Para de procurar culpados. Para de achar que a mudança na vida de outrem vai te trazer a paz que excede o entendimento. Para. A segunda coisa é, aceite que você pode estar vivendo um momento de aflição, porque enquanto você não aceita, você não busca a cura. Enquanto você não aceita, você não vai policiar essas ações, essas reações. Então eu preciso desmistificar. Eu preciso tirar essa coisa mística, religiosa que a gente carrega, de que o diabo é culpado por tudo. De que o diabo é que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele é interessado, mas entre o diabo e o povo de Deus, existe algo que Deus delegou ao homem, que é o seu livre-arbítrio, irmãos. Para com essa mística de achar que você está pagando um erro que o seu antepassado cometeu. Para com essa paranoia de ficar carregando fardo de coisas que aconteceram num tempo que você nem tinha nascido. Para com isso. Existem questões de DNA que passam de uma geração para outra, ok. Existem questões comportamentais ligadas ao seu círculo cultural que passam de uma geração para outra, ok. Mas não entra na mística de querer culpar o diabo por decisões, por ações, por atitudes que você tem hoje. Porque hoje a verdade já te libertou. E se o Filho te libertou, não tem ninguém que te prenda. Quem está fazendo isso é o seu eu interior. É a sua velha natureza, contagiada pelas aflições do mundo, pelas tentações do mundo. Então para de achar que é a sua mulher, que é o seu filho, que é o seu marido, que é fulano de tal. Assuma, eu estou aflito e o que eu preciso é da paz que excede todo entendimento. Eu preciso buscar a Cristo. Cantamos aqui, ó. Cantamos aqui. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que quiser aprender de mim, cantamos aqui, ó. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque se você fizer isso, o texto diz: encontrareis alívio para as vossas almas. Não é alívio para o corpo. Não é alívio para um órgão. É alívio na alma, irmão. Jesus tem alívio para a nossa alma. E se a tua alma estiver em paz, pode ter certeza, você é muito mais forte e resiliente. Agora você pode ser um lutador de MMA. Se a tua alma está abatida, você não vale nada. Então,
Perceba o quanto precisamos admitir e desmistificar as nossas aflições. Elas existem, são reais, e eu preciso de alguma forma intervir nisso aí. Amém ou não amém? Terceiro ponto, busque a Deus. Temos falado aqui sobre clamor, sobre busca, sobre intercessão, sobre oração. Busca a Deus, cara. Busque a Ele. Ele que disse. Não é o pastor que está dizendo, é Ele. Para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha paz eu vos... A minha paz não é igual a do mundo. A minha paz, ela não é atingida através de chanceler, de embaixadores, não. A minha paz não é um acordo entre países, não. A minha, a que eu dou, o mundo não pode te dar, os homens não podem te dar, mas eu tenho para te dar e eu vou te dar. Então busca nele, irmãos. Ora em voz alta, bota um louvor, bota um hino e vai orar que você vai experimentar o seu coração se aquietando, irmão. Você vai experimentar. E aí é justamente a questão do fôlego, né? A aflição seria uma ausência de fôlego. É aquela respirada que tu dá, sabe? Por que a gente se sente bem quando dá essa respirada? Porque você oxigena o seu corpo. E oxigênio vira energia, vira força, vira tônus muscular. A mesma coisa acontece com a alma. Quando você busca a Deus, era como se o fôlego de vida voltasse a você. E aí é a sua alma que dá essa sensação de... quietude, paz, autocontrole, pensamento no lugar, emoções no lugar, equilíbrio para tomar atitudes assertivas. Quantas besteiras a gente não faz quando as nossas emoções estão desequilibradas, né? Tanto para a euforia, da alegria, uou! Quanto do marasmo, da depressão, da angústia ou do temor. De alguma forma, as nossas decisões ficam equivocadas. E os resultados podem ser catastróficos. E uma atitude tomada no momento de aflição pode gerar consequências muito mais aflitivas. Olha que doideira. E aí você entra num ciclo, irmão. E vai piorando. Até que você literalmente decai na sua fé. E aí só resta a incredulidade. Quarta coisa, praticar a humildade é aceitar a ajuda de outros. O pastor Silas Malafaia, essa semana, acho que anteontem, estava numa live com o pastor Fábio Damasceno, né? E ele falava algumas coisas sobre pedir ajuda, né? Ele é um profissional na área de psicanálise, de psicologia, não sei, mas ele falava exatamente isso. Ninguém tem vergonha de pedir, me dá o telefone do seu dentista, que eu estou com uma dor de dente. Me dá o telefone da sua nutricionista, que eu estou precisando fazer aqui um tratamento, um detox. Não, me dá o telefone aí do bombeiro hidráulico. Me dá o telefone do seu reumatologista, do seu cardiologista. Você tem um cardiologista? Me dá. Ninguém tem vergonha. Ninguém tem vergonha. Tem? Não tem. Agora, me dá o telefone do seu psiquiatra. Dá o telefone do seu psicólogo, do seu psicanalista. Parece assim, você está precisando? Não preciso não, eu não tenho mente. Eu sou oco aqui, oco. Então não preciso.
Se é oco, não fica doente, não fica angustiado, não fica deprimido, não fica fóbico, não fica temerário. Não precisa não. Então só uma pessoa que é cabeça oca que acha isso, irmão. E a pessoa, por exemplo, pode dizer para mim assim, pastor, eu não sinto dor nenhuma na minha vesícula. Não, por quê? Tirei. Beleza, não precisa de médico, né? Se você tem mente, e numa situação pandêmica, de aflição, de apartheid, de divisão, de conflitos geracionais, de nome do evangelho na lama, e uma série de outras aflições desse mundo, irmão, tem um monte de mente doente. Tem. Peça ajuda. Às vezes um amigo, uma amiga pode ser um grande psicólogo na sua vida. Mas como nós estamos vivendo um tempo da internet, que a gente só fala por isso aqui, ó, não se toca mais, não se abraça, não olha nos olhos, não sente, você não sabe, mas nem está com bafo na família, não sabe. Ele não fala, a máscara tampa. Perdemos uma parte já debilitada das nossas comunicações, foi os lábios, a boca, e cobre o nariz, só fica o olho de fora. Tem gente que fala com os olhos, mas a maioria de nós não fala com os olhos. Sabe aquela pessoa que fala com os olhos? Quando ela ri, o olho fica de japonês. Então, mas não é todo mundo que é assim. Então, a nossa comunicação já era deficitária. Agora está mais deficitária por causa da máscara. Bom, então vamos falar agora por aqueles bonequinhos que a gente manda. Ô louco, meu! Daqui a pouco nós estamos falando por sinais. Igual. Isso vai tirando a nossa humanidade, irmãos. A Bíblia tem alguns pilares. Sobretudo, ela é a fala, a voz, a orientação, os desejos, os mandamentos de Deus para nós. Amém? A Bíblia nos apresenta o plano da salvação em Cristo, amém? Mas grande parte da Bíblia são orientações para nos relacionarmos. Se você tira o relacionamento que a gente tem uns com os outros, a sua Bíblia poderia ter 100 páginas só. Então, boa parte do que está escrito, e se está escrito pelo Criador, é porque pertence a essa criatura, e é importante ser vivido, está vinculado às relações interpessoais. Se você pega só os 10 mandamentos, você já vai perceber que quantos estão ligados da relação do homem com Deus? 2 ou 3. E o resto? É aqui. É isso. Alguém mata Deus? Não. Deus tem mulher para se adulterar com ela? Não. Hã? Então, boa parte dos mandamentos são para relacionamento aqui. Ou seja, se a gente tira o relacionamento, sobra muito pouco. Quinta coisa, pratique a persistência. Persevera. Também estamos vivendo tempos, e eu me incluo, de uma geração sem resiliência, sem, sabe, aquela de tentar de novo. Já está morrendo, mas eu vou tentar. Já está apodrecendo, mas eu vou tirar a pedra. Sabe, eu já lancei 10 flechas, mas eu tenho 12, vou lançar as 12. É você ir até onde pode. É uma geração muito desistente. Desistimos com facilidade, até porque
as possibilidades são tantas que eu tento aqui, não deu, tento aqui, não deu, tento aqui, não deu, tento aqui. E quanto mais possibilidades se abrem no leque de opções para mim, mais eu me torno uma pessoa desistente. Porque se no passado haviam poucas oportunidades, a pessoa, quando ela tinha uma oportunidade, ela se agarrava àquela oportunidade e ela lutava para manter-se ali. Hoje em dia não, tem tanta oportunidade que as pessoas literalmente abrem mão de emprego. Me manda embora aí para eu pegar um seguro-desemprego, aleluia. Que coisa mais brega, irmão. Brega porque é seguro-desemprego. Não é seguro para quem desistiu. É para quem está desempregado. Então a pessoa ela se manda embora para ser desempregada. É um desempregado voluntário. Você está louco, irmão. Porque é fácil, né? Agora, como é que era antigamente? Que um pai de família que vivia do tal salário mínimo, quando foi criado lá, na época de vassourinha lá, e o cara, se fosse mandado embora, não tinha seguro-desemprego. Então o cara era muito mais resiliente. Ele fica, não vou se mandar embora não. Quero ficar aqui, meu patrão é chato, mas vou suportar, porque é o leitinho das minhas crianças. Agora tem 5 meses. Vai se danar. Não quero saber de ficar aqui. Não aguento mais isso, estou morrendo. 20 anos. 20 anos de idade, tem 2 anos que está trabalhando, eu não aguento esse lugar. Antigamente os caras trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa, irmão. Agora, qualquer coisa, não aguento não. E é cheio de direito, né? E vale refeição, vale isso. Nada, era passe escolar que eu usava para trabalhar. Hoje em dia tem tanto direito, que as pessoas se veem no direito de não serem persistentes. E se eu não persisto, eu acabo mudando muito, eu me torno instável. E a estabilidade é uma característica de alguém que vive em paz. A instabilidade tira a nossa paz. Então muitas coisas a gente constrói. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais resiliente, até mesmo com Deus. Pastor, estou sofrendo muito. Eu estou fazendo uma campanha há dias para receber a minha vitória. E Deus não está me atendendo, eu vou desistir. Sério, irmão, há quantos anos a irmã está nessa luta aí? Não, tem 3 dias que eu comecei a campanha. É isso, irmão. A gente ouvia falar, eu não cheguei a viver essa fase, porque me converti só tem 20 e poucos anos, mas eu ouvi as pessoas dizendo de mulheres que oraram para os seus maridos até virar couro aqui, mas experimentaram a glória de Deus, sabe? Hoje em dia, não vou orar não, melhor trocar, é melhor, pegar um mais novo, quilometragem melhor, preferência que use menos gasolina, né? E para a gente caminhar para o encerramento. 6º ponto para vencer as aflições. Eu procuro as possibilidades humanas, mas entrego o impossível para Deus. Confiar no Senhor, entregar a Ele aquilo que está causando cuidados em você, aquilo que está tirando a tua paz, que você não tem como fazer. Faça o que está ao seu alcance e deixa Deus com o impossível. Amém, meu amado? O problema é que a gente está fazendo o contrário, a gente quer buscar fazer o que é impossível, e o que é possível a gente não faz. A gente está trocando a ordem das coisas. Pastor, eu quero isso, é algo terrível, sabe, só Deus, e eu estou buscando, eu estou fazendo isso. Sim, mas você está enviando currículo? Está querendo uma porta de emprego, fez currículo? Currículo? Você se cadastrou no Cato, ou naquelas empresas de cadastrar no Cato? Você foi lá no OLX de emprego do Facebook e colocou seu currículo lá, né? Não, você falou com o pessoal da igreja, lá no grupo que você frequenta, no seu WhatsApp, você mandou, gente, estou desempregado, faço isso, faço aquilo, estou disposto. Não, eu estou fazendo só a campanha.
Entendeu que a gente está invertendo as coisas? Faça o que está ao teu alcance, deixa Deus fazer o que Ele pode e vai fazer. Amém, queridos? Deus pode usar a aflição. Pode e usa. Muito. Deus usa muito. O próprio salmista dizia: muitas são as aflições, Salmo 34. Mas o Senhor os livra de... Opa! Então Deus pode estar usando uma situação ruim para algumas coisas. Primeiro, para nos dar uma grande experiência com o seu poder. Muitas vezes nós só valorizamos o poder de Deus diante de uma situação aflitiva. E tem muita gente que já viu o operar de Deus em coisas extraordinárias quando estava enfrentando uma aflição. Então muitas vezes Deus manifesta a sua glória na vida de um cego, para que a glória dele seja manifesta. Segundo, Deus pode estar usando essas aflições para esconder de nós momentaneamente algo que Ele está preparando para nós e que nós não podemos ainda saber. Muitas vezes a cortina de fumaça de Deus é algo que nos tira do eixo, para que quando Ele se revelar, meu amado, a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Então Deus permite muitas vezes que os inimigos nos ameacem, mas Deus nunca está dormindo. Deus sempre está trabalhando para nós, a nosso favor, no favor da causa da igreja, no favor da causa dos cristãos. Amém, queridos? Deus pode usar a aflição para nos ensinar uma lição específica, especial, para nos promover e nos dar crescimento numa determinada área. O apóstolo Paulo diz que a tribulação que ele sofria e que a misericórdia de Deus o fazia superar, dava a ele a autoridade para consolar outras pessoas naquela tribulação que ele viveu. Talvez Deus esteja permitindo esse momento de aflição na sua vida, para que você aprenda uma lição extraordinária e possa lá na frente consolar outros que vão viver essa aflição. E eu quero finalizar lendo o Salmo 34, verso 4, 6, 7, 8 e 9. Para a gente orar. Tem aqui na tela, se você quiser acompanhar. Mais importante que você localizar na sua Bíblia agora é você guardar ou marcar, para que você possa ler em outros momentos. Salmos de número 34, verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Lembra que eu falei que o temor produz aflição? Verso 6. Clamou este, falando de si mesmo, né? Clamou este aflito. E o Senhor ouviu. Por isso eu falei da importância de você clamar, de você buscar. Ouviu e livrou-me de todos os meus, ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Esse texto a gente gosta muito, né? Tem muita música que canta esse texto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra para nós, igreja. Provai
e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe quem se refugia, irmão? Quem está fugindo. Refugiado é alguém que foge de algum lugar. É quem está sofrendo perseguição. É quem está sendo oprimido. Presta atenção que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Bem-aventurado é aquele que é oprimido, perseguido, se refugia nele, busca a orla do manto dele, se esconde debaixo da saia dele, como a gente fazia com mamãe. Bem-aventurado é você, meu amado, que encontra refúgio no Senhor, amparo no Senhor, sombra no Senhor, cidadela do Senhor. Então, o texto do verso 8 diz que a gente tem que provar. Experimenta se refugiar nele. Experimenta, está falando, prova isso, meu amado. Tem gente que não experimenta isso. Experimenta se refugiar debaixo do manto da misericórdia de Deus. Temei o Senhor, vós, nós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Mas esse nada falta não é daquilo que eu sinto falta, mas é daquilo que Deus diz que eu não posso sentir falta. Então Deus sempre vai me dar aquilo que eu preciso, meu irmão. Deus não vai permitir que os santos vejam o mal. Deus não vai permitir que os seus afundem. Deus sempre tem uma porta de escape. Agora tem gente que acha que está faltando para ela coisas que não está na agenda de Deus. E aí ela diz, esse salmo não funciona para mim. E às vezes a gente está se comportando assim, como uma geração que às vezes diz, sou infeliz, porque não tenho um iPhone. E diz para o pai, às vezes com uma vida simples. E o pai diz, mas meu filho, isso não te falta. Não vou te dar isso. E o filho fica, mas me falta. E um pai sábio não vai dar ao filho algo que não lhe falte, apenas para atender a um capricho. Deus não é como nós, irmão. Ele não erra, a gente erra, ele não. Então o texto está dizendo, pois nada falta aos que o temem, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e uma pessoa sábia não vai pedir a Deus algo que seja problema. Então tudo está vinculado a estar em Deus, a buscar em Deus e a temer a Deus. Talvez o que você diz que está te fazendo uma falta imensa, que você está pedindo a Deus há anos, Deus está falando, isso para você não é bom. Ainda que eu possa lhe dar, não darei, porque te amo e não quero filho mimado, quero filho e filha madura. Então aprenda a lidar com as suas faltas, porque o que está na agenda de Deus não vai lhe faltar. Amém? Porque isso também nos cria aflições, né? A gente começa a viver achando, a gente está sempre com faltas, e isso vai trazendo prejuízos emocionais. Me falta isso, me falta aquilo. Para um pouquinho e pergunta para Deus se realmente esta falta é importante, porque talvez seja só um modismo, talvez seja só o seu ego, talvez seja aquele pedido que o Senhor não concede, porque é pedido para gastar com seus próprios deleites. Amém, amados? Deu uma cãibra aí? Deu uma cãibra na mente? Por que o senhor está falando isso, pastor? Volto a dizer, porque essas aflições desse tempo presente não se podem comparar com o peso da glória que está posta para nós.
E se a nossa expectativa não sai desse tempo e vai para um porvir em Cristo, a gente não vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Então, aproveita esses dias de jejum. Aproveita. Não para ficar olhando o churrascaria e dizendo, ai, dia 22 eu te pego. Tá igual a música do Teló, né? Se eu te pego, mas sei lá. Lembra tem um negócio de te pego assim. Tem. Então, não é isso. Essa abstinência de algo que é muito cotidiano no nosso país, que é impregnado na nossa culinária, era como se fosse uma lâmpada que vai se acender, sabe? E a gente vai estar atento. Só que essa atenção para não comer carne está vinculada a um tempo com Deus. Então era como se Deus estivesse a todo tempo dizendo assim, opa, estamos juntos, hein? A carne, ou a mesmo se fosse uma abstenção completa, é apenas um símbolo, né? Uma coisa para nos lembrar. O importante é que nesses dias de jejum, você não jejue da palavra, você não jejue de Deus, você não jejue de louvores. Chega no seu trabalho, pede ajuda às pessoas, sabe? Chega lá no seu chefe, pô, meu chefe, chega aqui, meu chefe, faz favor, estou precisando da sua ajuda, eu estou entrando numa campanha de consagração, então se eu não vou almoçar com os irmãos esses dias, não me ofereça coxinhas, não me ofereça pão com mortadela, porque é um propósito meu. Aí você aproveita e prega para a pessoa. Tem gente que é assim, quer ver? Caraca, bicho, não estou podendo comer carne não, desgraça. Não oferece coxinha não. Deus não deixa eu comer coxinha. É melhor não fazer. Você sai daqui e já vai para espeto de prata, irmão. Se for para fazer assim. Porque a Bíblia diz que quando a gente está em abstenção, né? Aí isso era para o judeu, né? Faz a barba, sabe? Passa um perfume. Aí vou trazer para nós. Escova o dente por causa do bafo, né? Tipo assim, fica bonitão, fica bem na fita. Por quê? Porque, preste atenção, nós estamos baseados em 2 textos da vida de Daniel. O capítulo 1 e o capítulo 10. O capítulo 1 é quando ele diz que não quer se contaminar com as iguarias do rei. E o seu semblante ao final desse período é melhor. Então olha só, o jejum não te esmorece, o jejum te fortalece. E o segundo é do capítulo 10, quando ele tem que revelar uns sonhos lá. Então, os 2 momentos ele queria revelação de Deus. Ele queria que as pessoas vissem que o propósito dele com Deus eterno faria ele melhor e não pior. Então, enquanto ele estava jejuando, ele não estava cabisbaixo. Não me mostra essa coxinha, sabe? A pessoa faz um drama, irmão. Não. Muito obrigado, irmão. Estou num período de consagração, estou vivendo um momento muito bom com Deus. Quem ganhou de consagração? Poxa, cara, consagração é um negócio que você faz com Deus. Você tira alguma coisa que você gosta, um alimento, para você ter mais tempo para orar, ter mais tempo para meditar, sabe? Para até sentir aquela falta, e aquela falta te fazer pensar em Deus, para que você diga para a sua carne que você a controla e não ela te controla, sabe? Para que você crie um ambiente para que o Espírito de Deus possa se manifestar com mais liberdade nesse corpo. Ah, pessoal, legal. Você ainda usa isso para pregar, irmão. Então você que está conosco aí pelas redes sociais, tem muita gente de outros lugares, outras igrejas, até outros estados que mandaram e-mail, perguntou, pastor, como é que vai ser? Então 2 coisas, irmão, procura o site da igreja que vai ter lá o aplicativo, o momento para você ter essa palavra de aplicação, para que você possa meditar durante o dia. E o nosso jejum é esse, a gente vai se abster de carne. Tudo que é carne, falou que é carne, vai se abster. Num período de 21 dias. Como fez Daniel,
para que Deus se revele para nós, para que a gente experimente milagres, sinais e prodígios. E com essa palavra aqui, irmãos, eu penso que Deus te preparou para que você vença essas aflições que você pode estar experimentando no decorrer desses 20 dias. Você ainda está comigo? Diga amém. Pois é, ao cabo de 21 dias, Daniel não comeu os manjares, não bebeu do vinho, não se ungiu, ou seja, não se parafernou. E no final dos últimos dias, ele foi orar a Deus, e Deus falou assim: rapaz, ó, desde que você começou a jejuar, eu já enviei a resposta para você. No meio do caminho tinha um demônio da Pérsia, aí tinha um capiroto, um Satã, tinha um filho do capiroto aí que estava ali impedindo, mas ó, desde o momento que você propôs em seu coração, firmemente, não se contaminar, a resposta já vem. Então eu quero crer, meu amado, para você que propôs no seu coração iniciar esse jejum, eu tenho certeza que lá do alto Deus já enviou a resposta para você. Talvez não chegue no mesmo momento, porque entre nós e Deus existe a nossa carne pecadora, existem as concupiscências do mundo, existem esses intentos malignos para tentar barrar o que Deus vai fazer, mas uma coisa é certa: o que Deus inicia, ninguém pode parar. Ele sempre termina a boa obra que Ele começa. Amém? Glória a Jesus. Eu queria ungir a igreja, como temos feito toda quinta-feira, nessa nossa série de mensagens de recomeçar, e hoje recomeçamos olhando para as nossas aflições, e Deus nos orientando como aplacá-las para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Amém? Então, para facilitar, mais uma vez, e para evitar aglomerações, eu vou pedir que o pessoal que vai ungir, que fique aqui na frente, o pessoal da intercessão e também os pastores que estiverem presentes, por favor, já tomem lugar aqui, e a gente vai orar, e a gente vai encerrar o culto, e aí eu vou pedir que calmamente, sem aglomeração, vocês possam caminhar até as pessoas que estarão aqui com óleo ungindo, sem espremer na fila, não tem pressa, eles vão ficar aqui o tempo que for necessário, e aí você vem, caminha até o altar, recebe o toque, volta para o seu lugar, ou se dirige para o seu lar. Pode ser então? Amém? Então tá. Vamos orar, vamos ficar de pé. O óleo está embaixo? É esse aqui? Eu acho que é. Aqui, filha, por favor. Isso. Não tenha pressa de ir embora. Ainda são 21 horas e 18 minutos. Nós vamos orar, vamos encerrar as nossas transmissões aqui. E aí depois você pode se dirigir até um desses irmãos e irmãs e receber o seu toque. O Ministério de Louvor vai continuar ministrando aqui, pelo menos até 21h30, 21h40. Amém, queridos? Abra sua mão assim. Senhor, todos os cultos nós pedimos, ao final, que a Tua paz seja sobre nós. E hoje, Deus, nós falamos sobre algo que tem tirado a nossa paz. Foi revelado para nós aqui, Deus, que precisamos identificá-la e precisamos agir. Nós vamos começar uma campanha de jejum, Deus, hoje à meia-noite. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ver milagres. A nossa fé é pequena, e os milagres e os sinais, eles fortalecem a nossa fé, Pai. Então, Deus, que seja dada a largada nos céus.
daquele anjo que vai trazer a resposta para cada um de nós, e não há demônio da Pérsia que possa impedir, e que possamos experimentar dias de paz, dias de prosperidade na alma, no espírito, que possamos experimentar livramentos, curas, meu Pai, curas de vidas, enfermidades incuráveis sejam curadas, para que o nome de Jesus seja exaltado. Aonde quer que essa palavra esteja chegando, meu Deus, que o Senhor esteja enviando bálsamo de cura. Ó Deus, faça isso nesses dias, e que respostas do alto cheguem para aquele que está clamando. Ó Deus, a resposta rema chegue aos ouvidos daquele que suplica, daquele que chora. Que a palavra de vitória seja decretada nos céus e na terra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Pode tomar seu assento, e calmamente podem vir até o altar. Vamos louvar o Senhor. Perto quero estar, junto